Olá, eu sou a doutora Daniela Lessa, estou falando da clínica Oncocinos de Novo Hamburgo. Hoje eu gostaria de comentar um pouco a respeito do tratamento de quimioterapia do câncer. A quimioterapia, normalmente, a gente observa que os pacientes vêm com uma grande aura de mistério e muitos medos e mitos relacionados à quimioterapia. Então, eu gostaria de poder ajudar desmistificando algumas coisas, trazendo algumas informações que eu considero importantes de uma maneira geral no tratamento das pessoas com câncer. Então, primeiro, o que é a quimioterapia? Muitas pessoas confundem químio com radioterapia, que são tratamentos do câncer, mas são tratamentos diferentes. A quimioterapia, na verdade, é o nome que a gente dá para um conjunto de medicações que se utiliza no tratamento do câncer. Então, assim como a gente tem antibióticos para tratar infecções de garganta, infecções pulmonares, infecções urinárias, a gente tem determinados tipos de quimioterapia que se utiliza para um câncer de mama, um câncer de próstata, de pulmão, enfim, todos os tipos de tumores. Então, o tratamento de quimioterapia é basicamente medicação que pode ser aplicada, como é muito conhecida, na veia, através de um soro, ou pode ser aplicada também administrada via oral, ou através de comprimidos. Existem quimioterápicos que são disponíveis através de comprimidos e, dependendo da situação clínica, podem estar indicados ou não. Então, já entrando nisso, é o segundo ponto que eu gostaria de conversar a respeito de como é que se faz um tratamento de quimioterapia. Por que uma pessoa recebe um tratamento e outra outro? Mesmo tendo, às vezes, a mesma doença, um câncer de mama, um câncer de pulmão. Tudo vai depender do estado clínico daquele paciente, do tipo de doença que ele tem especificamente, de outras doenças que ele pode estar tendo também concomitantes ao câncer, de outras medicações que ele possa estar usando e da própria experiência do médico. Da ideia dele de fazer o tratamento em conjunto com cirurgia ou com radioterapia, tudo isso vai modificar a percepção do oncologista para ele identificar qual é o melhor tratamento naquela situação clínica específica. Então, por isso que às vezes duas pacientes de mesma idade com câncer de mama estão sendo tratadas com tratamentos diferentes. E por isso que às vezes os efeitos colaterais também são diferentes. Não necessariamente um vai ter um efeito mais forte ou mais fraco, mas são diferentes, distintos. Por que isso? Porque cada medicação vai agir nos sistemas do organismo de uma maneira diferente. E cada pessoa vai receber aquela medicação de uma maneira própria. Então, a mesma medicação numa pessoa pode causar um efeito gastrointestinal, como a diarreia, e em outra não causar. A queda de cabelo também não é universal, por exemplo. Existem medicamentos que propiciam mais chance de queda de cabelo do que outros, e vai depender também da variação individual. Tem pessoas que têm mais propensão a determinados efeitos que outras. Mas normalmente a gente fala desses efeitos e eles são transitórios. Existem efeitos tardios da quimioterapia também, mas que são bem menos frequentes. E para os efeitos transitórios, hoje em dia existe uma gama de medicações que pode ser utilizada para poder diminuí-los e para poder atenuá-los. E a pessoa ter uma vida normal ou muitas vezes próxima do normal. O importante é poder ter uma conversa bastante franca com o oncologista e com a equipe de enfermagem também, que às vezes ajuda muito nas orientações. Outro mito a respeito da quimioterapia é que existe uma idade que é limite para receber o tratamento. Ou seja, pacientes acima de 70 anos não devem receber quimioterapia. Isso não é verdade. Hoje em dia a gente sabe que existe a idade biológica e a idade cronológica. E a idade cronológica, que está ali na nossa certidão de nascimento, não necessariamente nos diz como nós estamos naquele momento. Então, às vezes, um paciente de 80 anos
tem uma vivacidade igual de um paciente de 40, ou às vezes melhor. Tudo vai depender se ele está ativo fisicamente, se ele faz as suas coisas, sua vida normal, se ele tem outras doenças, que tipo de medicações ele está em uso, o tipo de doença que ele tem, o tipo de tratamento oncológico disponível para aquela situação clínica. É isso que vai determinar se um paciente vai receber tratamento de quimioterapia ou qualquer outro tratamento oncológico, independente da idade dele ou mesmo do seu estado clínico, que é outra situação. Ou seja, muitas vezes a gente ouve pacientes que estavam em avaliação por um câncer e não receberam um tratamento oncológico por estarem muito fracos. Sempre nesses casos é bom ouvir a opinião de um oncologista. Por quê? Porque às vezes o que está causando a fraqueza do paciente é o próprio câncer. E às vezes existem tratamentos mais ou menos modernos que podem auxiliar muito essa pessoa a sair desse estado de fraqueza tratando a doença de base, minimizando os efeitos colaterais da quimioterapia. Então é possível, quero dizer com isso, que é possível que mesmo o paciente mais fraco receba um tratamento quimioterápico de uma maneira segura, desde que bem indicado por um oncologista clínico, numa situação específica. Então essas são orientações gerais, são regras gerais que podem servir para uma situação definida, específica ou não. Tudo vai depender de uma avaliação própria e pessoal daquele caso específico. Todas as orientações que nós disponibilizamos através do site e através dos vídeos são gerais. O último mito que eu gostaria de poder tocar um pouquinho é a respeito das vitaminas. Muitas pessoas entendem que vitaminas são naturais, que remédios naturais, como ervas e como vitaminas, não causam nenhum efeito maléfico no organismo, só trazem bem. Isso não é sempre verdade. Existem ervas que podem ser danosas e existem vitaminas que em determinadas situações podem estar contraindicadas, especialmente no tratamento de quimioterapia. Elas podem cortar o efeito de uma quimioterapia ou elas podem amplificar determinado efeito colateral, ou elas podem ser úteis, mas tudo vai depender de que tipo de tratamento a pessoa está fazendo e que tipo de vitamina ela quer usar. Então, é importante que, independente da gente ver esses compostos vitamínicos e achar que eles podem nos fazer bem, que isso seja conversado com o médico oncologista, que ele saiba o que você está tomando. Nesse momento, eram essas informações que eu gostaria de dividir. E fica o convite para acessar nossos demais tópicos no site e os próximos vídeos. Até logo!